Artista fundamental na história da música brasileira, Rita Lee morre aos 75 anos em São Paulo. Cantora liderou os Mutantes, uma das bandas de rock mais cultuadas no mundo, e foi símbolo da coragem e liberdade feminina. E ainda Lula inaugura a produção do caça-Gripen no interior paulista. E o presidente da Câmara, Arthur Lira, afirma que reforma administrativa está pronta para ser votada em plenário. O RB Notícias está começando. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou nesta manhã da inauguração da linha de produção do caça F-39 Gripen, na Embraer, no interior de São Paulo. Lula estava acompanhado do ministro da Defesa, José Múcio, e do comandante da Aeronáutica, tenente brigadeiro do ar, Marcelo Canites. Na fábrica no interior de São Paulo, 15 das 36 unidades do caça serão produzidas por engenheiros e técnicos brasileiros. Este tipo de aeronave é usada por forças aéreas em todo o mundo. João Bosco da Costa Júnior, presidente da Embraer, afirmou que a inauguração dos caças suecos aqui no Brasil é um marco e que a partir dessa linha de produção haverá inovação tecnológica e geração de empregos. Geramos assim, com investimento em programas de defesa, um círculo virtuoso de desenvolvimento que leva a inovação e criação de conhecimento tecnológico, criando divisas, rendas e emprego altamente qualificado e trazendo benefícios tangíveis ao Brasil. Marcelo Canites, comandante da Aeronáutica, destacou que uma nova fase é registrada na instituição e que a FAB, após esta parceria, fica posicionada em um novo patamar tecnológico. Uma nova fase na indústria aeronáutica brasileira registrada. Orgulhosamente, reconheço que esta fecunda parceria posicionou a FAB em um novo patamar tecnológico, bem como de salutar cooperação entre a Saab e a Embraer. Certamente será possível ao Brasil tornar-se um hub de exportação de caças supersônicos para outros países, caso optem disporem do sucesso Gripen. Que a partir dessa sinergia de esforços, podemos fazer valer o sentido duplo do significado do fonema emprego. A geração de mais empregos para o Brasil e o fortalecimento do emprego do poder aeroespacial, que se torna uma realidade ainda mais admirável e validam o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. O caça-Gripen F-39 está entre os modelos mais tecnológicos do mundo. De acordo com a fabricante sueca, o Gripen é conhecido pela sua eficiência, baixo custo de operação, elevada disponibilidade e capacidade tecnológica avançada. Para José Múcio Monteiro, ministro da Defesa, essa aquisição leva o país para um nível cada vez mais amplo de tecnologia e inovação, além de fortalecer a Força Aérea e a indústria nacional. A aquisição dos caças Gripen traz para a Força Aérea, em particular para o Brasil, o sentido mais amplo, a aquisição de novos horizontes, na capacidade de prover a defesa aérea compatível com as dimensões continentais desse país. Nos permite a autossuficiência em delicadas fases do processo produtivo, elevando o Brasil a patamares cada vez mais amplos no desenvolvimento tecnológico para a defesa nacional. Com isso, fortalecemos a Força Aérea, a indústria nacional e o Brasil. O ministro da Justiça, Flávio Dino, afirmou nesta terça-feira que empresas de tecnologia querem chantagear e ameaçar o governo e o Congresso para evitar a aprovação do projeto de lei das fake news. A proposta já foi aprovada pelo Senado e aguarda análise da Câmara dos Deputados. Durante a audiência na Comissão de Segurança Pública do Senado, Dino afirmou ainda que essas empresas de tecnologia, conhecidas como Big Techs, querem controlar o pensamento. O ministro da Justiça é defensor do projeto de lei das fake news. O texto é em tramitação na Câmara, que, entre outros pontos, criminaliza a divulgação em larga escala de informações falsas na internet. Pelo projeto, as plataformas digitais também devem manter regras transparentes de moderação e de algoritmos
e devem atuar prontamente para prevenir e reduzir práticas ilícitas, como crimes contra o Estado Democrático de Direito, atos de terrorismo, crime contra crianças e adolescentes, racismo e violência contra a mulher. Uma rádio é regulada? Sim. Uma TV é regulada? Sim. Um parlamentar é regulado? Sim. A família é regulada? Sim. Uma farmácia? Também. Uma fazenda? Também. Um banco? Também. Porque só as plataformas tecnológicas não podem ter regulação. Se todas as atividades humanas, lucrativas ou não, têm regulação jurídica. Quem deu essa imunidade jurídica para 5 empresas que querem controlar o pensamento, controlar a arte, a cultura, controlar a política, a economia e os negócios? Que imunidade é esta? A imunidade do poder financeiro? Que quer, inclusive, ameaçar esse parlamento? Chantagear esse Congresso? Chantagear os poderes políticos? Desde a semana passada, o governo subiu o tom das críticas às plataformas após o Google produzir e veicular conteúdo contrário ao projeto de lei das fake news. Na audiência, Dino e o senador Marcos Duval travaram um embate sobre os atos golpistas de 8 de janeiro promovidos por bolsonaristas radicais. O debate teve início quando o senador disse esperar que o ministro da Justiça seja responsabilizado e preso pelos estragos promovidos nas sedes dos 3 poderes. Em resposta a Marcos Duval, Dino disse que o senador faz vídeos agressivos e obsessivos contra ele nas redes sociais. Disse ainda que o parlamentar faz construções mentais muito singulares, que não têm ligação nos fatos. Na sequência, o ministro ironizou o senador, que se apresenta como instrutor da SWAT, Grupo Tático Especial da Polícia Norte-Americana. Se o senhor é da SWAT, eu sou dos Vingadores. O senhor conhece Capitão América, Homem-Aranha? Então, é assim que a gente faz o debate democrático e é assim que a verdade sempre vence. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, disse hoje que a reforma administrativa está pronta e que o texto precisa de apoio político e empresarial para avançar. O presidente da Câmara, Arthur Lira, disse em um evento do Grupo LIDE Brasil em Nova York que a reforma administrativa está pronta e aguarda para ir ao plenário da Casa. O Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, tem sido notabilizado pela preservação e pela busca das reformas. Nós aprovamos a reforma previdenciária, nós aprovamos a reforma trabalhista, a reforma administrativa está pronta, aprovada pela comissão especial, pronta para plenário. Precisamos de apoio político, precisamos de apoio empresarial, precisamos de apoio da imprensa. A reforma administrativa feita para um país com 20 anos para frente, para o Brasil, não é nada. Para a vida de alguns, a minha inclusive, 20 anos fará falta. Ele ainda explicou alguns pontos do texto. Então, ela não mexe no direito adquirido, prefeito Eduardo, dos atuais servidores, portanto, não há o que temer. Não mexe uma vírgula no setor da Previdência dos funcionários atuais, mas os novos entrantes, sim, irão para um sistema de mais contenção, de aferição de produtividade, enfim, de novas mudanças que darão ao país um peso mais leve. A proposta de emenda à Constituição 32 da reforma administrativa precisa passar por 2 turnos no plenário da Câmara e receber 308 votos em cada. Morreu aos 37 anos o ex-deputado Davi Miranda, marido do jornalista Glenn Greenwald, fundador do portal de notícias investigativo The Intercept. O ex-deputado federal Davi Miranda, do PDT do Rio de Janeiro, de 37 anos, morreu nesta terça-feira. Casado com o jornalista Glenn Greenwald, ele estava internado desde agosto do ano passado na Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro. A causa da morte não foi informada. O anúncio foi feito por Glenn nas redes sociais.
O jornalista relembrou a trajetória do companheiro com quem tinha 2 filhos. A mãe de Davi faleceu quando ele tinha 5 anos. Deixado em um orfanato na favela do Jacarezinho, na zona norte do Rio de Janeiro, ele foi adotado pela vizinha, mãe de outras 4 crianças. Desde a internação em 6 de agosto, Glyn fazia atualizações periódicas nas redes, informando o estado de saúde do marido. Ele afirmou ter ouvido ao menos 3 vezes que Davi tinha poucas chances de sobreviver além de uma semana. O presidente Lula publicou uma nota prestando solidariedade à família e afirmando que Davi foi um jovem de trajetória extraordinária que partiu cedo demais. Formado em jornalismo, Davi assumiu uma vaga na Câmara dos Deputados em 2019, após o ex-deputado Jean Willis renunciar ao mandato. Nas redes sociais, Willis reagiu com tristeza ao anúncio sobre a morte. Ciro Gomes, ex-presidenciável do PDT, publicou uma foto abraçando Davi e afirmou estar muito triste com a notícia da morte do ex-deputado, a quem chamou de amigo. E a seguir, ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, volta para tornar réus mais 250 acusados pelos atos golpistas de janeiro. E presidente do Superior Tribunal Militar defende investigação de ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro na Justiça Comum. O RB Notícias volta daqui a pouquinho. Até já.